O capitão de fragata Anderson Luiz Garcia de Castro recebeu a Medalha do Mérito da Câmara do Recife, uma iniciativa do vereador Eduardo Marques. O carioca Anderson Luiz Garcia de Castro ingressou na Marinha aos 15 anos através do Colégio Naval. É bacharel em Ciências Navais, tem mestrado em Ciências Políticas e em Estratégia Marítima. Em 2010, assumiu a direção da Escola de Aprendizes de Marinheiro de Pernambuco. A reunião solene, em homenagem ao capitão de mar e guerra, foi presidida pelo vereador Heriberto Rafael. Fizeram parte da mesa o embaixador-chefe do Norte-Nordeste do Ministério das Relações Exteriores, Isnar Brasil, o presidente da Sociedade dos Amigos da Marinha, Jorge Aragão, e o ex-vereador Romildo Gomes. A banda do maestro Ademir Araújo executou o hino nacional. O requerimento que concede a Medalha do Mérito José Mariano ao capitão de mar e guerra Anderson Luiz Garcia de Castro é de autoria do vereador Eduardo Marques, mas ele explicou que a homenagem foi, na verdade, uma iniciativa de Romildo Gomes. Sinto-me bastante feliz em realizar esta sessão solene, pois nesse momento represento nessa tribuna um grande amigo de todos nós e, acima de tudo, um grande homem que ama o Recife. O ex-vereador Romildo Gomes. Romildo Gomes herdou do seu pai o amor pelo Recife e, desde 1976, por 9 mandatos consecutivos, ocupou honrosamente uma cadeira na Câmara Municipal do Recife. Romildo Gomes sempre teve a sua vida pública voltada para o povo do Recife. Conhecedor dos graves problemas que enfrentam as diversas regiões da cidade, apresentou diversos projetos de lei e requerimentos, favorecendo os diversos bairros da cidade, com a preocupação maior com aquelas comunidades mais carentes do Recife, em particular a sua querida Casa Amarela. E por isso, a pedido dele, tenho o orgulho de representá-lo nesta tribuna. Tenho a honra de ler o discurso que ele faria se aqui estivesse, nesta tão merecida homenagem ao capitão de mar e guerra Anderson Luiz Garcia de Castro. O capitão Garcia de Castro, nas suas ações sociais, culturais e políticas desenvolvidas na cidade do Recife, realizadas na Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco, em prol das crianças das escolas públicas e privadas, ensinava nas diversas atividades socioeducativas o respeito pelos símbolos da nossa pátria, objetivava a criação de verdadeiros patriotas, além de torná-las aptas a exercer a cidadania do povo brasileiro, asseguradas pela Constituição do nosso país. Eduardo Marques destacou o trabalho do capitão de mar e guerra na criação de projetos esportivos, culturais e educacionais realizados na Escola de Aprendizes de Marinheiro. As ações desenvolvidas pelo capitão Garcia de Castro deram origem a 4 projetos que jamais serão esquecidos pela sociedade recifense. Não obstante a sede da Marinha encontrar-se nos limites da cidade de Olinda e Recife, foram as nossas crianças e jovens estudantes recifenses os mais privilegiados com os referidos projetos. No projeto Forças no Esporte, 200 crianças eram recebidas diariamente para, no horário oposto ao escolar, serem monitoradas por professores especializados para a prática de esportes e participavam de diversas atividades socioeducativas, sendo também alimentados antes de voltarem ao convívio familiar. No projeto Mar e Cidadania, o peso cultural foi incomensurável. 50 crianças eram recebidas diariamente para assistir ao cerimonial da bandeira e o desfile militar, onde eram tratadas nessa ação como autoridades do amanhã, recebendo informações e instruções para desenvolverem seu espírito patriótico. Mais de 400 crianças das redes públicas e privadas de ensino foram assistidas por esse projeto, que também as alimentava no final das atividades. O ex-vereador Romildo Gomes entregou ao homenageado a Medalha do Mérito José Mariano. O capitão de mar e guerra Anderson Luiz Garcia de Castro falou dos projetos sociais que ajudou a implantar na Escola de Aprendizes de Marinheiro de Pernambuco. Os projetos Músicas na Escola e Navegando no Saber, onde nós recebíamos, na verdade, pessoas de notório saber, como Ariano Suassuna,
músicos importantes como o falecido Dominguinhos, né, e saudoso, passou lá pela escola de aprendizes, para que fizessem apresentações para os nossos alunos, para que eles tivessem, então, a oportunidade de conviver e receber esse banho de cultura, né, que eu acho que é fundamental para a formação de qualquer um. Mas esse banho de cultura, ele começou a extrapolar, né? Nós começamos a arrecadar alimentos, né, que eram os ingressos para entrar nesses eventos, e esses alimentos, então, eles eram recolhidos e entregues à ACA, que é a Associação de Apoio à Criança e Adolescente, e à creche Vila Sésamo, que foram as instituições que nós adotamos para cuidar. E foi crescendo tanto que chegamos a arrecadar 1 tonelada de alimentos em determinadas situações para que fossem doados a essas crianças. O homenageado disse também que acredita na mudança e na necessidade da Marinha estar sempre próxima à sociedade. Nós precisávamos mudar de alguma forma as coisas, o curso natural das coisas. É muito fácil eu vir para... Fácil não é, mas é muito natural vir para Recife, Olinda, passar 2 anos na Escola de Aprendizes Marinheiros, formar 600 alunos, tem um grau de dificuldade, mas a Marinha, as Forças Armadas, mais especificamente a Escola de Aprendizes, ela está aqui desde 1946, né? São diversas décadas, né, permeada aqui nesta cidade, e eu acho que existe a necessidade de que nós estejamos mais presentes junto à sociedade. Mas eu acredito nisso, na mudança. Eu acho que essa é a palavra que nós precisamos. Nós tivemos diversas revoluções no nosso país, digamos, poderíamos chamar assim, como a vinda da família real aqui para o Brasil, 1808, 14 anos depois, a proclamação da independência. São mudanças importantes que nós vivemos no país, proclamação da República, 1888, quer dizer, todas essas mudanças, elas foram fruto de uma necessidade. Isso que nós fizemos também foi fruto de uma necessidade, né? Uma necessidade de mudar, a necessidade de participar, a necessidade de oferecer algo mais. A reunião solene foi encerrada com a execução do hino do Recife. Recife, lendária e heróica cidade, cantada à beira do mar. Escritor e consultor em gestão empresarial, Francisco Cunha recebeu o reconhecimento da Câmara. Ele ganhou do vereador Anderson Florencio a medalha do mérito José Mariano. A reunião solene foi presidida pelo vereador Eduardo Marques. Ele convidou para compor a mesa o secretário municipal de Relações Institucionais, Fred Oliveira, o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco, Antônio Carlos Vieira, o secretário extraordinário da Copa de 2014, Ricardo Leitão, e o diretor do jornal Folha de Pernambuco, Paulo Pugliese. Os vereadores Carlos Gueiros e Jaime Asfora também prestigiaram a solenidade, realizada por iniciativa do vereador Anderson Florencio, autor do decreto legislativo que concede a Francisco Alberto Carneiro da Cunha Filho a medalha do mérito José Mariano. Oferecer-lhe esta alta comenda, para mim, é um privilégio, motivo de satisfação e contentamento. Francisco Alberto Carneiro da Cunha Filho é natural do Recife, nasceu no bairro do Prado em 10 de fevereiro de 1957 e viveu, a partir dos 3 anos até a idade adulta, no bairro do Espinheiro, local que mantém especial afeto e ternura. Casado com Carmen Cardoso, psicanalista, é filho de Francisco Alberto Carneiro da Cunha e Laís Montezuma Carneiro da Cunha. O homenageado é consultor especializado em planejamento estratégico e gestão empresarial, presidente do Conselho de Administração do Instituto Recife de Gestão e vem de uma família tradicional, muito importante para a história da Câmara Municipal do Recife. Ele é sobrinho bisneto do abolicionista José Mariano, o patrono da Câmara. Nosso homenageado é descendente do nosso cultuado patrono José Mariano. Com isso, fazemos desta manhã um encontro histórico, laureando o legado dessa família, que empresta seu nome não só a esta comenda, mas a nossa querida Recife, contribuindo com zelo de geração em geração. Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFPE no ano de 1981. Em 82, ingressou por concurso público no quadro da Auditoria do Tesouro Estadual
da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Em 87, deixou a Secretaria da Fazenda para integrar a Cláudio Porto e Consultores Associados, onde exerceu os cargos de consultor, coordenador, gerente e diretor. Com a transferência da empresa para o Rio de Janeiro, em 1990, fundou, junto com mais 6 sócios, a TGI, Consultoria em Gestão. Na TGI, além da atividade de consultor especializado em planejamento estratégico e gestão empresarial, com serviços prestados a centenas de empresas e organizações públicas, dentro e fora de Pernambuco, escreveu também, em coautoria com sócios, mais de uma dezena de livros sobre gestão empresarial ou estratégica. O Anderson Florencio entregou ao homenageado a Medalha do Mérito José Mariano. No discurso de agradecimento, Francisco Cunha dedicou a Medalha do Mérito José Mariano aos amigos e ao Recife e falou do legado deixado pelo tio bisavô. José Mariano, provavelmente o líder político mais popular da história do Recife, deputado por diversas legislaturas federais, abolicionista aguerrido, colega de faculdade, companheiro de lutas e amigo pessoal do grande Joaquim Nabuco, tribuno excepcional, segundo contam os seus biógrafos, primeiro prefeito eleito do Recife em 1891, cargo que não chegou a ocupar por conta da oposição ferrenha que fez, apesar de adepto da causa republicana, ao contrário do seu amigo Nabuco, que foi monarquista até a morte. José Mariano fez uma feroz oposição ao segundo presidente do Brasil, o Marechal de Ferro Floriano Peixoto, e ao então despótico governador de Pernambuco. Em virtude dessa oposição, inclusive, José Mariano terminaria preso por 10 meses seguidos, no Forte do Brum, aqui, perto, e na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Tão popular ele era, que mesmo preso, longe do Estado, viria a ser eleito para cumprir mandato equivalente ao hoje deputado federal no Parlamento Nacional, no Rio de Janeiro. O homenageado também falou das riquezas do Recife e da necessidade de preservar o que a cidade tem de mais valioso. Possamos continuar alimentando o sonho de uma cidade que um dia volte a ser boa para se morar, trabalhar, divertir, em suma, viver bem. Uma cidade que eu e a maioria das pessoas que está aqui nessa sala conheceu. Como acontece com todas as boas cidades do mundo. Não podemos entregar os pontos de jeito nenhum. Junto com o desânimo que tenho testemunhado por aí, estamos diante de uma oportunidade única que não temos o direito de desperdiçar. O prefeito Geraldo Júlio colocou no seu programa de governo, registrado em cartório, e recentemente tornou público o projeto Recife 500 anos. Um planejamento de longo prazo, para quando a cidade completar na condição de primeira capital brasileira a atingir essa marca temporal, o seu 5º centenário de fundação em 2037. Trata-se de um compromisso que acolheu uma proposta feita pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, apresentada pela sociedade civil organizada por intermédio do Observatório do Recife, no projeto Recife que Precisamos, durante a campanha eleitoral do ano passado, originalmente divulgado na revista Algo Mais e depois encampado por toda a imprensa da cidade. É, portanto, uma iniciativa da sociedade e do governo municipal contra o risco desse abismo. E, literalmente, um portador de futuro na qual todos nós temos a obrigação de nos engajar. Uma iniciativa portadora de futuro. Ou fazemos isso, ou tenho certeza absoluta, meus amigos, perderemos a nossa bela e indescritível cidade para sempre. Finalizo, portanto, com esse apelo de cidadão, que mais do que natural da cidade, escolheu o Recife para viver, como tenho certeza é o caso de todos que estão aqui hoje. O Recife precisa disso e merece isso. Um projeto de cidade que desenhe um futuro onde se possa ter a esperança de viver melhor, incorporando e orientando também o urgente e o imediato que precisa ser feito. A gente fica por aqui, tenha um ótimo dia e até amanhã.